Atos 4, a partir do 23, dizendo assim: quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe. Tu falaste por meio do Espírito Santo com o nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam, os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Amém? Para sentar com sua vida aberta. E motivado pelo Senhor no meu coração em relação a esse texto que fala, e é isso que eu quero propor para os irmãos, que nos mostra aqui uma oração que nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer. Eu designei assim, uma oração necessária e urgente. Oração que nós precisamos urgentemente fazer. E que tem a ver com tudo isso que foi dito, tem a ver com os cânticos que foram cantados aqui, que me disse do poder do Senhor, esse nome que faz milagres, que pode mudar a vida, tem a ver com o fato de nós estamos querendo ser cheios do Espírito Santo, como nós já lemos esse texto. É muito bom, irmãos, quando nós percebemos que a nossa agenda está sendo feita por Deus. Amém? Agora, nós precisamos entender o que nos cabe, então, nesse tempo. Para nós nos juntarmos, unirmos com o Senhor, para aquilo que Ele quer fazer. Cantamos aqui e nós entendemos que o melhor de Deus está por vir. E esse está por vir pode ser para agora, pode estar por vir para estes dias. Coisas que nós talvez estejamos esperando há algum tempo e o Senhor está pronto a revelar a nós. Pessoas que o Senhor vai salvar do nosso meio. Gente que vai ser trazido para o nosso meio com o coração quebrantado, transformado pelo poder do nome de Jesus. E nós precisamos estar prontos, então, para isso. Esse momento aqui do texto que nós lemos, o povo de Deus está vivendo uma experiência muito interessante. Ameaçadora, mas muito interessante. O que acontece aqui, o que desemboca nesse texto que nós lemos, esse trecho que nós vemos, começa com o momento em que Pedro vai ao templo para orar juntamente com João, e ele então chega ali na porta do templo, encontra aquele homem, e ele paralítico, ele diz: olha para nós, tem prato nenhum, nós te perguntou, e ele então, não diante de Nazaré, levanta e anda, aquele homem então passa a andar. Deixa eu dizer que esse homem tinha 40 anos, e estava nessa condição. E aí, isso desencadeia um sentimento no meio do povo, uma coisa que está acontecendo, que milagre. Eles começam, se voltam para Pedro e para João. E aí Pedro começa a falar para eles: por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse plano de andar? E Pedro então vai começar a falar: que isso que aconteceu foi pelo poder do nome de Jesus que vocês crucificaram. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está no nosso meio, ele fez esse milagre. E Pedro então começa a explanar a respeito do Evangelho e fala e vai mostrar que só há salvação no nome de Jesus, só Jesus pode dar salvação. E o resultado dessa pregação de Pedro é que agregaram à igreja então mais 5.000 pessoas. Ou o número dos crentes passou a ser, nesse entendimento, passou a ser 5.000. A partir daquele momento, então, pelo menos mais 2.000 pessoas agregaram a fé naquele momento. E aí, aquele rebuliço em Jerusalém, por causa da pregação do Evangelho, e as pessoas contando a respeito daquele homem, que
que tinha sido curado. Isso chega então até as autoridades, especialmente aos saduceus, que eram aqueles líderes que estavam diretamente relacionados com o sacerdócio de Israel, diferente dos fariseus. E eles ficaram especialmente raivosos, porque Pedro estava falando a respeito de Jesus que tinha ressuscitado. Isso provava então que existe ressurreição, e eles não aceitavam a ideia de que existisse ressurreição. Os saduceus entendiam que quando você morrer acabou tudo, não tem mais nada. Essa era a compreensão dos saduceus. E aí eles chamam Pedro e João, colocam-nos numa prisão e vão conversar, vão reunir um conselho, um sinédrio, para saber o que eles iam fazer. E eles dizem, é muito interessante o que eles dizem, olha, esse povo está aí, o que a gente faz com eles? Porque de fato esse homem foi curado, a gente não pode falar contra isso. Todo mundo está vendo, né? Contra fatos não há argumento. Estava lá, um homem que 40 anos não andava, que agora estava andando, ninguém podia falar contra isso. O que nós vamos fazer? Então ele diz, nós vamos ameaçar esses homens. Vamos ameaçar para que eles parem de falar nesse nome de Jesus. Vamos ameaçar, que você imagina que a ameaça não era assim, olha, não é assim não. Né? Vamos matar vocês, se vocês continuarem falando. E aí eles chamam Pedro e João e falam isso para eles, e Pedro diz, vocês julguem isso entre nós. Observe, isso é razoável isso. O que vocês acham que nós devemos fazer? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E Pedro diz, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E eles ficam mais impressionados ainda com o destemor deles, mas mais uma vez o texto ameaça novamente e o solta. E aí agora Pedro chega nessa reunião aqui. Agora que Pedro chegou aqui, Pedro chega nessa reunião, o povo estava lá reunido, e eles então, diz o texto, eles contaram tudo, Pedro e João, contaram tudo que o chefe dos sacerdotes, os líderes do povo haviam dito. E o que eles tinham dito? Vocês vão morrer, vão matar vocês, se vocês continuarem pregando. É isso que eles haviam dito. Qual é a reação da igreja, no verso 24? Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus. Que coisa louca, né? Isso. Pedro estava dizendo, olha, nós somos ameaçados. É isso que aconteceu. Eles nos prenderam, e quando finalmente nos deixaram ir, eles ficaram uma noite na prisão. No outro dia, então, conversam com eles, ameaçam, e Pedro dá esse relatório. E no relatório de Pedro, as pessoas começam a adorar ao Senhor, louvar a Deus por aquilo que tinha acontecido. E aí, então, esse louvor, que é uma oração que eles fazem ao Senhor, é que eu entendo que tem que ser a oração que nós, Igreja de Jesus, neste momento, precisamos fazer. Amém? Amém. Precisamos fazer essa oração que nós já lemos aqui. Essa oração que nós precisamos fazer é uma oração que expressa entendimento quanto às dificuldades do nosso tempo, mas uma oração que, mesmo que reconheça essas dificuldades, não se limite. Mostra uma igreja que não está interessada em se limitar pelas dificuldades do seu tempo. Entende isso? Amém? Amém. Que entende as dificuldades, mas que não se limita por essas dificuldades. E é isso então que nós vamos observar nesta oração. Olha lá a oração que eles fazem a partir do verso 24 aí, dessa travessão. Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar. Verso 25, Tu falaste por meio do Espírito Santo. Pedro agora vai citar uma parte do Salmo 2, né? E é por esse texto aqui que nós compreendemos que o Salmo 2 é de Davi, porque lá no Salmo não diz, mas aqui Pedro diz para nós que é Davi que escreveu. Porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Estava escrito, Senhor, o Senhor já tinha profetizado, os reis se preparam, os governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus. Isso estava lá, profetizado, isso aconteceu. E aí Pedro vai continuar a sua oração em nome da igreja, dizendo, de fato Herodes, Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus, com o povo de Israel, contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles reconhecem isso. Nós temos uma dificuldade. Eles não estão de olhos fechados para a sua realidade. Essa é a situação. A igreja, a oração que temos que fazer nesse tempo ao Senhor é essa oração. Uma oração que expressa o nosso entendimento do momento que estamos vivendo. E estamos vivendo um momento de dificuldade, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade no nosso meio, primeiramente. É um momento de crise na igreja que nós estamos vivendo.
Porque nós estamos vendo um povo que está crescendo, que está as igrejas enchendo, mas nós estamos vendo ao mesmo tempo um descompromisso com a palavra, um jeito de ser de igreja diferente daquilo que o Senhor quer que sejamos. Estamos jogando pelo ralo as nossas compreensões verdadeiras, ética está indo pelo ralo, e a gente tenta juntar nas mesmas realidades a nossa fé e os comportamentos do mundo. Esse é o tempo, mas não apenas esse momento de dificuldade no nosso meio, mas um momento de dificuldade também em relação àquilo que está à nossa volta. A gente observa algumas coisas e parece que o cerco está se fechando à nossa volta. Essa situação, por exemplo, cada vez mais próxima da igreja, essa situação em relação à homossexualidade, de igrejas de Jesus capitulando diante disso e admitindo o homossexualismo dentro da igreja. Igrejas tradicionais lá fora, que já estão admitindo a possibilidade de homossexuais. E a gente vai fechando o cerco. Parece que as coisas estão fechando o cerco em nossa direção. E a gente tem que entender qual é a nossa palavra. A nossa palavra é de amor a todas as pessoas, querido. Por mais que não entendam isso, por mais que não entendam esse discurso, mas a nossa palavra é de amor, inclusive àqueles que têm uma proposta de vida, sim. É de amor ao homossexual, sim. Mas de negar completamente a possibilidade desse tipo de comportamento como sendo um comportamento correto. Porque a palavra do Senhor nos dá garantia disso. Agora, não sabemos até quando eu vou poder falar aqui dessa forma e não ter alguém ali na porta pronto para empreender depois, no final do culto. Então não sabemos. Mas é um tempo, é esse tempo que nós estamos vivendo. É essa situação que nós estamos vivenciando. Há dificuldades, mas agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a chorar? Nós vamos começar a chorar e dizer, ó Senhor, coitado de nós, por que o Senhor nos deixou viver esse tempo, Senhor? Era melhor estarmos em outro. Nós vamos simplesmente pedir, Senhor, protege a igreja de Jesus, protege a gente, Senhor. Nós estamos aqui, somos um povo, somos um pequeno povo bem feliz, estamos aqui reunidos, então vamos continuar aqui, Senhor, protege a tua igreja, não deixa. É assim. Não, irmãos, é reconhecer esse momento, reconhecer essa dificuldade, não fechar os olhos para a realidade que está à nossa volta, mas não nos deixar limitar por isso também. Verso 29. Agora, Senhor, olha a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Nós não podemos parar. E a nossa postura tem que ser essa, de não nos limitarmos. Nossa postura tem que ser essa desses irmãos aqui, essa dificuldade, mas nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor, louvamos porque vocês estão aqui agora, louvamos porque o Senhor nos dá vida e dá condição a nós de pregarmos, mesmo que hajam ameaças, mesmo que hajam problemas, mesmo que as pessoas não entendam a característica, a natureza da nossa mensagem, que não é de contrariedade às pessoas, que não é de rejeição às pessoas, mas é de rejeição a comportamentos que estão prescritos na palavra do Senhor, que são pecaminosos. Então a gente precisa observar isso e fazer esse tipo de oração que essa igreja fez. E é urgente essa necessidade, irmãos. É urgente essa necessidade. Nós fazemos essa oração, reconhecermos isso que está acontecendo à nossa volta, mas entender também diante do Senhor que nós não vamos parar. Pelo contrário, agora é que precisamos pregar, agora é que precisamos falar, para expandir a luz do Senhor no meio onde nós estamos. Amém? Amém? Amém. A segunda coisa que eu encontro aqui nesse texto é que esta oração que temos que fazer, é uma oração que expresse desejo de anunciar com coragem o Evangelho do Senhor. E uma oração que expresse esse desejo, mas que também demonstre uma abertura à ação do Espírito Santo no nosso meio. O texto bíblico vai dizer no verso 29: agora, Senhor, olha para a ameaça deles,
Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Verso 30. Leia comigo verso 30. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Amém, irmãos? Essa é a oração que nós precisamos fazer. Uma oração que expressa esse desejo de proclamar a verdade do Senhor. Querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para isso. Não há sentido em ser igreja se nós não estamos aqui para evangelizar. Isso é para a agenda de todo cristão. Para com esse negócio de dizer que não tem o dom de evangelizar. Não é essa a ideia. Entenda essa relação. Existem coisas na palavra do Senhor, no Novo Testamento, que são ao mesmo tempo dons e são ordens para todos. Já repetimos aqui várias vezes isso. Então existe o dom de evangelista? Existe. Então o que vai acontecer com esse que tem o dom de evangelista? Ele vai produzir mais vidas do que a média. É somente isso. O evangelista vai ser como o Moody, que ganhou 1 milhão de pessoas para Jesus, diz a história. Não, é esse tipo. Esse evangelista é Billy Graham, que continua mais de 90 anos pregando o evangelho de Jesus, e com milhares de pessoas sendo salvas cada vez que prega uma mensagem simples, mas que cada vez que termina ele vai fazer um apelo para uma porção de gente se converte. Esses são evangelistas e estão usando o dom que Deus deu para edificar a igreja e fazer crescer a igreja do Senhor. Mas e nós outros, que não temos uma expectativa de ganhar 1 milhão de pessoas, mas por causa disso nós vamos parar? Não, porque existe uma ordem estabelecida para todos nós. Se existe alguns que têm o dom de evangelista, mas todos nós que somos discípulos do Senhor, fomos enviados ao mundo para pregar o evangelho de Jesus. Isso é para todos nós. Amém? Amém. Isso não é mensagem, querido. Eu ouço isso desde criança, né? Não, pastor, muda o disco, né? Muda o disco, pode ir, né? Não, pastor, por que falar nisso de novo? Hoje o tempo não é de evangelismo, o tempo é de louvor. Então, vamos falar só de louvor aqui para frente. Porque evangelismo é um negócio que não atrai. Querido, essa é a agenda de Jesus. Jesus deixou a sua glória para vir aqui, fazer esse homem, para se relacionar conosco, para salvar a humanidade. Você está aí sentado nesse banco, como eu estou aqui de pé. Somos servos do Senhor Jesus, estamos caminhando para o céu, porque alguém compartilhou conosco o Evangelho de Jesus. O mínimo que nós podemos fazer é compartilhar pelo menos com mais algum do Evangelho do Senhor. Então isso tem que estar na nossa agenda diária. Nós não podemos entender alguém que diz assim: evangelismo não é comigo não. Eu sou crente, mas evangelismo não é comigo não. Eu vou deixar isso para os outros. Não pode haver isso. Não é esse o sentimento que tem que estar no nosso coração. E quando alguém diz: mas eu não faço porque eu não sei, nós estamos aqui ajudando as pessoas. Nós estamos dando treinamento, estamos interessados em dar ferramentas para que você possa ter pelo menos um método, já que se falta método, nós estamos prontos aqui. Há possibilidade. Se você está numa célula, você está ali onde fala evangelismo, você vai participar e você vai se envolver. Então essa é a oração que a igreja precisa fazer. Olha aí comigo, verso 29 de novo. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Essa é a oração que você e eu precisamos fazer nesta noite. Senhor, nos dê confiança, nos dê coragem, nos dê ousadia para nós pregarmos o teu evangelho, para que a gente faça cumprir o nosso sonho, que é ter o evangelismo como estilo de vida, a todo momento, para onde eu estiver indo. Buscar influenciar pessoas, primeiramente com o meu jeito de ser, de viver, de falar, de me comportar, de me vestir. E depois também, nas oportunidades, então, falar, orar por alguém, abençoar a vida de alguém, testemunhar o que Jesus tem feito na minha vida. Olha para cá, olha para cá. Será que Jesus não está fazendo nada na sua vida nesses dias? Quais são as experiências que você tem nesses dias para contar
que Jesus está fazendo. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, você precisa colocar de novo a sua vida nas mãos do Senhor para entender. Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo na vida de todos aqui. Talvez falta consciência da ação do Espírito, da ação do Senhor. Então nós podemos compartilhar disso com as pessoas que estão à nossa volta. O texto então vai dizer que eles vão pedir isso: Senhor, nos dê coragem. É isso que está faltando em você? Admita que está faltando coragem, peça a Deus. A Bíblia conta de um homem que passou a história como um exemplo de coragem, né? Gideão, um exemplo de coragem. Enfrentou um exército de 300 pessoas, um exército de mais de 100.000 homens. É verdade que depois também vieram os demais, que não foram com ele, que ajudaram e tal, mas no primeiro momento eram só eles ali, diante daqueles homens. Coragem. Mas olha a história de Gideão. Observa direitinho. Muitas vezes o texto bíblico diz que Gideão estava com medo, teve medo. No último momento, quando ele estava pronto, lá com os 300 quando reunidos e tal, ele estava com medo. Aí Deus resolveu o problema do medo dele, porque ele foi sincero, estava no coração dele. O Senhor então o levou a uma situação, não vou contar aqui agora, porque você lê Juízes capítulo 6, lá a partir do 6, que vem a história de Gideão. Mas o Senhor tratou com ele daquele medo, para que ele pudesse ir à batalha. É assim conosco, querido. Está faltando coragem? Peça a Deus. Mas você tem que ter esse desejo. Primeiro tem que ter o desejo de testemunhar, o desejo de evangelizar. Isso tem que estar assumindo postura no seu coração. E quando isso estiver aí, então, agora você pede: Senhor, me dê coragem. E olha a oração como continua: estenda a mão, Senhor, estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres, maravilhas sejam feitos. Senhor, me dê coragem para pregar, mas enquanto eu estou pregando, Senhor, vai curando o nosso meio, vai fazendo milagres, Senhor, vai fazendo coisas impressionantes, para que as pessoas possam ter a condição de compreender que é o Senhor que está agindo. Querido, essa deve ser a nossa oração. Olha, eu tenho pensado nisso. Eu creio que nós estamos numa geração que precisa de milagres acontecendo. Nós precisamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias no nosso meio, porque graça no nosso meio uma incredulidade muito grande, no meio da igreja inclusive, entre as pessoas. Há um crescimento do ateísmo no nosso tempo, como talvez nunca tenha sido verificado, porque até hoje os ateus eram simplesmente pessoas reclusas e que admitiam simplesmente que eram ateias quando perguntadas. Mas não é assim hoje. Os ateus estão se organizando, associações que pregam o ateísmo, livros escritos, como eu já citei aqui, O Deus do Delírio, em que o autor do prefácio diz que a intenção dele ao escrever aquele livro é que ele disse: se esse livro funcionar para todo mundo que lê, o crente que lê esse livro, no final, quando terminar esse livro, será um ateu. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Então, eu creio que nós precisamos, nós carecemos nesse tempo de sinais extraordinários na manifestação de Deus, para que as pessoas possam ver como aquele homem lá, 40 anos estava lá, e agora paralítico andou. Quem é que vai falar contra isso? Não, isso é uma experiência, isso é uma alucinação, uma abstração. O que é isso? Era um homem que estava paralítico com 40 anos e agora estava andando. Ninguém podia falar contra isso. Vamos explicar isso. Nós precisamos de milagres, nós precisamos de curas, nós precisamos dessas coisas acontecendo no nosso meio. E eu creio que o Senhor quer que nós peçamos isso a Ele. Mas isso só será legítimo, querido, se você fizer a oração toda. Me dê coragem, Senhor, para anunciar. Não é assim: Senhor, faz milagre no nosso meio que eu assisti. Não é isso. Deus não vai fazer algo simplesmente para dar espetáculo no nosso meio. Nós não estamos falando aqui, queridos, de marcar tempo. Hoje é o dia da cura, traga o que você... Não é isso não, marcar agenda para Deus. Hoje é o dia do poder, hoje é o dia da cura, hoje é o dia do milagre. Milagre na hora, coisa desse tipo. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando que nós temos que estar com o coração aberto para entender que isso pode acontecer no nosso meio e desejar isso.
Dizer para o Senhor: Senhor, nos dê essa condição, nos dê coragem para testemunhar, nos dê confiança para falar. E enquanto estamos fazendo isso, Senhor, vá curando. Agora, o Senhor está fazendo isso no nosso meio. Está ou não está? Nós temos testemunhos hoje de pessoas curadas, de intervenções de Deus. Aliás, gente, tem 2 testemunhos para o musical da oração, né? Quarta-feira passada, 2 pessoas testemunharam na célula, de orações respondidas, claramente. Foram lá, oraram, situação em que, 2 situações parecidas, né? Em que o médico disse: parece que houve um engano no primeiro exame, né? Não é um engano, o Senhor que estava agindo ali, estava certo no primeiro exame, tinha um problema, mas depois não tinha mais. Agora, qual o problema disso? Qual a questão com isso? É porque nós também nos tornamos muito materialistas. E nós estamos tentando explicar essas coisas. E duvidamos do poder do Senhor e da ação de Deus, mesmo depois do milagre acontecido. Mas isso não é novo. Quando você observa nas páginas do Novo Testamento, você vai ver isso. Quando Jesus reúne os seus lá, depois da sua ressurreição. Olha, depois da sua ressurreição, quando ele reúne o grupo, e quando ele vai ter aquele texto de Mateus 28, da grande comissão, diz lá que muitos creram, mas muitos que estavam ali duvidaram. E a gente estava lá: será que Jesus ressuscitou mesmo? Olhando para Jesus, será que não foi uma estratégia, né? Alguém, Jesus fez de conta que morreu e tal. Estavam duvidando. Então nós precisamos nos colocar assim diante do Senhor e pedir: Senhor, use a minha vida. Fala você primeiro, querido. Fala aquela palavra de Moisés lá no iníciozinho, não. Eu estou aqui, Senhor, mas enviarão. Não é assim não: Senhor, eu estou aqui e sou eu mesmo. Dá coragem a mim, dê ousadia a mim, para que eu possa falar, para que eu possa testemunhar do Senhor. E enquanto isso, Senhor, vá curando, vá fazendo milagres no nosso meio, para que as pessoas creiam no Teu poder. Amém? Por último, a oração que precisamos fazer, a oração necessária e urgente, é a oração que tem como efeito mudanças estruturais, primeiramente, e que depois faz com que nós saiamos do nosso desejo e passemos à ação e à prática. É a oração que Deus quer atender. Eu tenho certeza que Deus atenderá essa oração se nós a fizermos. Se a igreja de Jesus fizer essa oração, Jesus vai atender, porque Ele está interessado nisso. Se nós pedirmos: Senhor, nos dê coragem para testemunhar, e estenda a tua mão para curar o nosso meio, Ele vai fazer. Então essa oração é uma oração que tem como efeito mudanças estruturais e que, em sendo atendida, agora transforma desejo em prática. Verso 31, olha comigo. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Quando eles terminaram de fazer a oração, o resultado veio imediato, a oração respondida imediatamente. Aquele templo tremeu. Eu tomo isso aqui como expressão das nossas estruturas, que precisam tremer, precisam ser modificadas. Estruturas de pensamento, né? Pô, aquela teatro, né? Estruturas de pensamento, estruturas do coração, até do bolso, outras estruturas na nossa vida que precisam ser mudadas, precisam tremer, serem abaladas. E o Senhor quer fazer isso, querido. O Senhor quer transformar você num crente melhor. Seu único compromisso seu com a igreja de Jesus tem sido vir à igreja domingo à noite. O Senhor quer transformar isso, querido, porque não é isso que Ele quer para você. Ele quer estremecer essa sua estrutura. Ele quer mudar isso.
Então esse tipo de oração, ele faz isso. Ele tem como efeito estruturas que vão se mudar, vão romper-se em nós e vão ser mudadas, transformadas para outras. E o texto vai dizer que agora todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus, ou seja, começaram a fazer aquilo que eles pediram ao Senhor que fizesse. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Querido, no nome de Jesus, qual a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Qual a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Você tem ouvido o Espírito dentro de você? Há indicações claras do Senhor na sua vida que você percebe que é Deus falando? É que a sua célula, líder de célula, tem percebido a ação do Espírito Santo no meio do encontro da sua célula? Como é que é a relação da sua célula com o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos observar isso. O Senhor está interessado em encher a nossa vida com o seu Espírito. Em Lucas, o Senhor Jesus vai nos ensinar isso. Ele vai dizer que o Senhor vai dar àqueles que pedirem. Ele vai dar o seu Espírito àqueles que pedirem. E claro que nós entendemos a nossa teologia batista e estamos fugindo dela. Nós entendemos que o Espírito Santo está em nós. Entendemos. Mas nós estamos falando de você perceber essa ação mais presente. Nós estamos falando dessas situações como esta aqui, que diz, então todos foram cheios do Espírito Santo. E esses irmãos que estão aqui, que foram cheios do Espírito, muitos deles estavam lá no início, lá no capítulo 2 também, e que foram cheios do Espírito Santo também ali. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de Pedro diante do Sinédrio, e o texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele recebeu uma donação do Espírito Santo naquele momento, mais uma vez. É disso que nós estamos falando. Quantas vezes você tem falado e você percebe o Espírito Santo que está nos usando? Quantas vezes você tem vindo pensamentos na sua mente em que você discerne, isso é de Deus, é do Espírito de Deus para mim? Quantas vezes você chegou para alguém para falar uma coisa que você entendeu, é o Espírito que me falou? Mesmo que no primeiro momento você tivesse até dúvida, mas ao falar você percebe e a coisa se confirma, você entende que é de Deus. Qual é a nossa relação com essas coisas? Nós precisamos dessa experiência, irmãos. Nós precisamos, porque se elas não estiverem em nós, nós vamos nos tornar burocráticos da fé. Burocratas. Somente isso. Aqueles que vão à igreja, batem um ponto e voltam para casa. Somente isso. Igrejeiros. Não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer uma igreja viva, vibrante com o Senhor. Mas não é vibrante fazendo movimentos. Não é vibrante porque alguém daqui vai dizer, vamos ficar em pé, não vamos fazer isso. Não é isso, irmãos. Esse não é o nosso jeito de ser e de fazer, mas é daquela ação do Espírito Santo dentro de nós, nos enchendo de fato, tratando conosco, mostrando nossos pecados, nos convencendo dos nossos erros, para que acertemos a nossa vida, mostrando para nós os ministérios, aquilo que nós podemos ministrar, aquilo que nós podemos servir à obra do Senhor. É esse Espírito nos condicionando para que possamos evangelizar com cuidado, com responsabilidade, com coragem. É esse Espírito que nós pedimos hoje aqui nessa canção maravilhosa. Espírito Santo, vem me encher. É isso mesmo que nós precisamos fazer, para então fazer a obra do Senhor do jeito que Ele quer que façamos. Amém? Querido, eu não sei como é que está o seu coração em relação a isso, mas o meu coração está pulsando muito forte esses dias por essas coisas. Creio que o Espírito Santo quer fazer algo especial no nosso meio. Entendo que esse é o tempo de Deus para nós sairmos, para nós evangelizarmos, para nós entendermos a responsabilidade que temos com as pessoas que estão à nossa volta. Mas não fazermos isso por um sentimento de culpa, porque assim estaremos fazendo para resolver o nosso problema.
mas fazer isso em função de entendermos que esse é o nosso papel aqui, e fazer isso em função de compreender a aflição que há no coração humano, daqueles que estão à nossa volta e que não têm Jesus. E por essa compaixão que o Senhor coloca no nosso coração. E se nós nos dispusermos e colocarmos a nossa vida diante do Senhor e dissermos: Senhor, esta é a oração que eu quero fazer. Esta oração. Uma oração de alguém que entende o seu tempo, entende a dificuldade do seu tempo. Por isso mesmo, clama ao Senhor. Clama por coragem, por ousadia, para que possa pregar o Evangelho e que está aberto às ações milagrosas que o Senhor quiser fazer no nosso meio. E que está pronto, inclusive, a tremer pelo poder do nome de Jesus para poder continuar a fazer a obra do Senhor. Abaixe a sua cabeça. Olha o Senhor. Pergunta para Deus aí: Senhor, o que tem a ver com a minha vida esta palavra? Se você não entendeu ainda, se entendeu, apenas diga para o Senhor que você já entendeu. Querido, há tantas vidas que precisam ser mudadas pelo poder do Senhor, há tanta história, tantas histórias que precisam ser mudadas. Nós sabemos desse Jesus que é capaz de mudar a história de alguém, porque mudou a nossa. Mudou a nossa vida. Mudou a nossa história. Nos fez caminhar de uma forma correta. Minha pergunta para você nessa noite é essa: você quer fazer essa oração também? Quantos aqui querem fazer essa oração que a igreja do Senhor fez e que está então declarado lá no capítulo 4 de Atos? Quantos querem fazer? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Um pouquinho aí, com a mão levantada. Levanta um pouquinho. Deus abençoe todos esses irmãos. Olha bastante. Deus quer começar algo novo no nosso meio. Deus abençoe. Deus quer começar algo novo no nosso meio. E quer começar isso a partir de você. Deus abençoe. Deus quer começar isso a partir de você, a partir de mim. Pensa aí, quantas pessoas estarão aqui? Deus abençoe. Quantas pessoas estarão aqui no dia em que o Diego e o Cristiano Márcio vão estar conosco e que vão poderem ser salvas para Jesus, por Jesus? Deus abençoe. Qual a sua responsabilidade com esses? As pessoas que você quer ver salvas. Enquanto você está orando, já está pensando: essa pessoa eu vou levar para a igreja. Quando o grupo M estiver aqui, quantos você quer que sejam salvos pelo Senhor? Em quem você está investindo? Querido, aquela pessoa que já se manifestou com alguém e quer fazer parte do rebanho do Senhor, e você está do seu lado, você não chegou até ela ainda, porque você não se colocou à disposição para ajudar essa pessoa a caminhar na fé, a se comprometer mais com Jesus. O Senhor está entregando essa pessoa na sua mão, querido. E esse é o tempo então de nós, como igreja do Senhor, nos levantarmos para cumprir o nosso sonho, o sonho que Jesus entregou para nós, de termos evangelismo no estilo de vida. Vamos ficar todos de pé. Vamos cantar. Vamos adorar o Senhor, acompanhando os irmãos de louvor. Enquanto cantarmos, vem aqui à frente. Se você quer fazer essa oração, vem aqui. Se você quer dizer para Jesus: Senhor, é isso que eu quero. Senhor, meu coração está clamando por coragem, por pregar o teu Evangelho. E eu quero ver as maravilhas do Senhor acontecendo na minha vida e na vida daqueles que estiverem à minha volta. Estenda a tua mão para curar, estenda a tua mão para fazer milagres. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito.
E eu sei que, em sendo cheio do teu Espírito, o que vai acontecer é que eu vou poder testemunhar do Senhor, no coragem das pessoas. Se você quer fazer essa oração, vem aqui em nome de Jesus. Chega aqui, queridos. Mais pra cá. Cante ao Senhor, adore o Senhor. Você quer vir aí? Ore pela nossa igreja, diga para o Senhor, Senhor, que a nossa igreja seja essa igreja, e faz essa oração.
queremos fazer a oração da tua igreja, Senhor. Nós entendemos nesta noite que esta é a oração urgente e necessária para a tua igreja. Como igreja do Senhor, nós declaramos diante de ti que reconhecemos o tempo que estamos vivendo. Entendemos as dificuldades inerentes a esse tempo. Nós sabemos, ó Deus, que os reis deste mundo têm se juntado e têm intentado contra a tua igreja. Leis têm sido estabelecidas que contrariam os teus pensamentos e que tentam calar a igreja de Jesus. Nós reconhecemos que é esse o tempo que estamos vivendo. Mas, ó Deus, nós te pedimos, o pedido que fazemos ao Senhor é que o Senhor nos dê coragem neste tempo para continuar anunciando a mensagem do Senhor. Nos dê ousadia, Senhor, para proclamarmos o Evangelho do Senhor. E nós declaramos, Senhor Deus, que nós estamos desejosos disso e abertos para a ação do Senhor no nosso meio, para que enquanto nós vamos pregando o Teu Evangelho, o Senhor vá curando, vá fazendo milagres no nosso meio, que mostre, que demonstre de forma inequívoca que é o Senhor que está agindo, que o Senhor tem poder, que o Senhor existe e existe para agir e intervir nas vidas que querem a Tua intervenção. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, esta é a oração que fazemos, Pai. Nós te pedimos, encha-nos com Teu Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai, não para batermos no peito e dizermos que somos cheios, mas para sermos usados poderosamente pelo Senhor, para proclamarmos, ó Deus, com ousadia, com firmeza, com coragem, o Evangelho do Senhor. Ó Deus, faça ruir em nós as estruturas que precisam ruir, faça tremer e cair e serem mudadas as estruturas que precisam ser mudadas no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, para que assim, ó Deus, nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, fazermos a Tua vontade, compartilharmos o Evangelho com sabedoria, com inteligência, com ousadia e vermos as pessoas se entregando ao Senhor e se colocando diante de Ti. Ó Pai, esse é o nosso desejo e nós sabemos, Senhor, sabemos que o Senhor vai atender a nossa oração. No nome de Jesus oramos. Amém. Dá um abraço à pessoa que está com você aí. Diga para ela, vamos continuar a fazer essa oração e viver essa oração na nossa vida.